poder iniciar nosso quarto encontro. Hoje nós vamos contar com a discussão da tese do Felipe De Lorenzi, defendida na PUC do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Fábio Dávila, com um período sanduíche na Humboldt, em Belém, junto ao professor Luiz Greco. Temos como debatedores hoje a professora Helena Lobo e o professor Vinícius Vasconcelos. Então, temos a promessa aí de uma bela discussão, bastante aguardada, e reitero a alegria de estarmos começando nosso quarto seminário com tanto engajamento, e passo a palavra para o Vinícius. Ele vai falar da votação relativa ao último encontro, ao terceiro encontro da Raquel, e depois passamos a palavra ao Felipe. Bom dia, rapidamente. Obrigado, Bruno. Só para a gente fazer um breve relatório da votação do mês passado. No mês passado, no nosso terceiro encontro do seminário, a gente fez o debate da tese da Raquel Scalcon sobre controle constitucional de fins no direito penal. Foram colocados 5 enunciados para votação. Os mais votados foram o 1 e o 3. O 1 basicamente tratava de critérios para o controle do processo legislativo em termos de constitucionalidade, e o 3 tratava de controle de constitucionalidade das normas protraído no tempo, ou seja, prolongado no tempo. São teses inovadoras apresentadas pela Raquel. Sempre em cada seminário são discutidos os enunciados e são colocados para votação entre os membros para a gente formar um grupo ou um repositório de enunciados a partir das teses debatidas. Então, passo a palavra diretamente para o Felipe iniciar a exposição de hoje, depois a gente continua com os debates, desde já agradecendo ao Felipe, à professora Helena e aos demais membros pela participação. Então, Felipe, está contigo a palavra. Obrigado. Bom, obrigado, Vinícius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao Vinícius e ao Bruno, não apenas pelo convite para apresentar e debater a tese, mas também pela organização desse seminário, que tem sido elogiado em todos os encontros, mas merecidamente, porque é realmente um espaço privilegiado de debate, difusão e consolidação de pesquisas nas ciências criminais, um espaço inovador no Brasil. Agradeço à professora Helena e ao Vinícius por aceitarem debater a tese. Agradeço a todas e a todos que assistem, que fizeram ou farão perguntas. As contribuições serão todas muito importantes, porque, como eu comentei anteriormente, o texto que vai ser publicado ainda não foi entregue, vai sair pela Marcel Pons, a coleção direcionada, dirigida pelo professor Luiz Greco, e ele ainda não foi entregue, então todas as contribuições que forem feitas aqui ainda poderão ser incorporadas ao texto final. Eu estruturei a minha apresentação pelo tempo. Eu vou expor problema, delimitar alguns objetos da minha pesquisa, alguns pressupostos, falar como foi a estrutura da tese, dos capítulos, e logo vou já passar os enunciados, tentar fazer isso tudo em 15 minutos. Então, o título da minha tese é Justiça Negociada e Fundamentos do Direito Penal, Pressupostos e Limites Materiais para os Acordos sobre a Sentença Penal no Brasil. Eu tive 2 problemas, basicamente, né, problemas de pesquisa. Um que eu chamei de problema primário, que é: os acordos sobre a sentença são compatíveis com os princípios da legalidade e da culpabilidade e com as funções das normas penais e as teorias da pena? E como um problema subsidiário, uma pergunta já para uma perspectiva de eventualmente serem incorporados ao Brasil esse tipo de acordo: que requisitos mínimos deveriam ser necessariamente observados em caso de decisão político-criminal de incorporar os acordos sobre a sentença no Brasil? Fazer algumas delimitações de objeto aqui para ficar claro o que eu analisei. O meu tópico de análise não é a justiça negociada de forma ampla, mas o que eu chamei de acordo sobre a sentença, que é o que é comumente chamado na discussão brasileira de plea bargaining. Ele é inspirado no modelo estadunidense, são acordos amplos, e ele se diferencia de outros institutos já existentes no Brasil, como a suspensão condicional do processo, a transação penal e agora os acordos de não persecução, porque nesses acordos que já existem, necessariamente há uma aplicação de uma sanção
alternativa à prisão e não à sentença condenatória, e nesses acordos, que eu chamei de acordo sobre a sentença, há uma sentença condenatória, ou com efeitos equivalentes, ainda que não tenha o nome, e é possível até mesmo a aplicação de pena privativa de liberdade. Por essa gravidade maior da consequência jurídica, eu entendo que também, o que eu defini aqui como uma possibilidade de aplicação de uma pena em sentido material, que eu defini na tese, esses acordos precisam de alguns critérios mais rígidos que esses outros acordos, especialmente, embora esse argumento seja aplicável a qualquer contexto, especialmente no contexto brasileiro, em que nós temos um sistema carcerário superlotado e que não respeita direitos fundamentais dos apenados, então essa constatação é importante. Eles, então, ainda não existem em nosso ordenamento, mas são objetos de constante discussão, pelo menos desde 2009, com o projeto de CPP, e recentemente teve uma proposta no artigo 395 do PL Anticrime, que depois acabou sendo retirada pela comissão de trabalho que analisava. Eles são o último passo daquilo que o Vinícius, muito bem, já em 2014, diagnosticou como uma expansão da justiça negociada no Brasil, porque já temos vários outros acordos, mas esse ainda não foi incorporado. Na minha tese, então, eu tentei fazer, a partir de uma análise dos que eu chamei de fundamentos do direito penal material do civil law, que é o princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, a teoria das normas e as teorias da pena, que eu dividi aqui entre direitos que protegem o indivíduo, legalidade e culpabilidade, e que protegem interesses da coletividade na condenação e punição de infrações, teoria das normas e teorias da pena. Eu propus, a partir dessa comparação das possíveis relações e violações dos acordos sobre a sentença em relação a esses princípios, propor tanto pautas gerais, ou seja, diretrizes normativas gerais, mas também propostas bem específicas de regulação legal, como poderia ser regulado caso fosse adotado no Brasil, etc. Nos enunciados, eu tentei focar mais nessas diretrizes gerais, porque eu acho que é mais fácil ter consenso, enquanto as regulações específicas elas são bem mais discutíveis. Uma outra questão interessante é que boa parte da tese foi escrita durante a tramitação do projeto de lei anticrime, onde constava uma proposta, ao meu ver, muito problemática, muito ruim, com poucas limitações, podia abarcar qualquer crime, a redução da pena era de até 1,5, era possível mudar regime, etc., e dava muita discricionalidade ao Ministério Público. Isso influenciou bastante as minhas propostas e eu tentei fazer um modelo alternativo mais aceitável. Então, teve muito essa influência do PL anticrime na escrita e nas propostas. Por fim, eu quero deixar claro que eu faço uma abordagem normativa, ou seja, verificando o conteúdo dos fundamentos do direito penal material e o conflito com os acordos sobre a sentença. Isso quer dizer que não é uma análise empírica de quais os problemas que se tem. Apesar disso, essa abordagem normativa não é meramente abstrata. Eu não analisei apenas regulações legais, eu tentei também considerar os problemas práticos e institucionais que podem decorrer da adoção dos acordos, o law in action, como comumente se denomina, especialmente isso com base na análise das experiências estrangeiras, Alemanha, Estados Unidos, etc., e com base em outros institutos de justiça negociada no Brasil. Então, essas são algumas delimitações que eu achei fundamentais antes de abordar diretamente os enunciados. O ponto de originalidade da tese que eu considero é essa abordagem sistemática ampla a partir do direito penal material. As análises anteriores no Brasil, muitas delas excelentes, focavam em aspectos do direito processual penal, até pela natureza dos acordos, eles normalmente são previstos como ritos processuais, e aqui eu vi que tinha também a ser complementadas essas pesquisas a partir de uma dimensão penal material, e a tese, de certa forma, propõe um diálogo entre direito penal material e direito processual, mas com foco no direito penal material. A tese foi estruturada em 2 grandes capítulos. Um capítulo descritivo, em que eu defino o que eu entendo por justiça negociada e por acordo sobre a sentença, traço algumas tipologias, e faço aqui uma descrição, um estudo comparado de como são esse tipo de acordo nos Estados Unidos, que é o arquétipo desse tipo de acordo,
na Alemanha, na Itália e na Espanha. No capítulo 3, aí sim eu faço diretamente a abordagem normativa, dividido por cada um desses fundamentos do direito penal que eu elenquei e as propostas relacionadas com ele. Então, basicamente, esses são os pressupostos metodológicos, e agora eu vou analisar, como não tem muito tempo, eu não vou descrever as ideias gerais da tese, eu já vou tentar fazer isso já com análise dos enunciados. Vinícius, eu não estou conseguindo compartilhar aqui os enunciados, não sei se tu tens como fazer isso, senão eu vou, o pessoal abre e... muito obrigado. Então eu vou mais ou menos comentar cada um desses enunciados e tentar focar nos aspectos relevantes. O primeiro enunciado é aquele que expressa a minha conclusão primária, vamos dizer assim, resposta àquele problema primário. E nele eu estabeleço que esse tipo de acordo não deveria ser adotado no Brasil, porque ele tensiona de forma muito relevante os fundamentos do direito penal. Embora tenha muitos pontos de tensão, eu frisei aqui dois que são principais, que são direitos individuais, aqui as possíveis conflitos com o princípio da culpabilidade. Eu entendo que o princípio da culpabilidade, apesar de ser um princípio de direito penal material, ele tem, sendo seu conteúdo, a exigência de uma comprovação da responsabilidade subjetiva e pessoal do infrator, ele tem que se projetar sobre o processo, exigindo também uma comprovação processual sob pena, senão ocorrer isso de ele ficar esvaziado no seu conteúdo. Então, um dos problemas dos acordos sobre a sentença é que, ao reduzir o suporte probatório, ao reduzir a instrução, ele gera riscos e condenações injustas, tanto de inocentes, ou seja, de quem não cometeu crimes, quanto de pessoas, cidadãos que cometeram crimes, mas que podem ser punidos por crimes mais graves do que aqueles que cometeram. Esses dois casos violariam o princípio da culpabilidade, que exige a punição estritamente adequada à culpa. O outro risco é a coação de inocentes, a realização de acordos, especialmente por meio das chamadas tesouras sancionatórias, no direito alemão se chama assim, que é a diferença entre a pena ofertada para o caso de acordo e aquela que seria aplicada num procedimento tradicional. Então, aqui, se houver redução de metade da pena, vamos dizer que a pena era de 10 anos, vai para 5, essa diferença de pena tem um efeito coativo sobre o réu, mas também tem alguns meios indiretos aqui, como a sobrecarga da acusação, chamado overcharging no direito penal americano, que é quando a acusação sobrecarrega com mais imputações a denúncia para que haja aceitação do réu. Um outro conflito fundamental é com o princípio da legalidade, especialmente aqui o mandado de determinação, porque apesar de poder haver um regramento bastante estrito das regras dos acordos, a própria natureza da justiça negociada, em que possibilita um contato entre as partes que acordam certos conteúdos do processo, e também também que é inerente a eles, uma sobrevalorização de uma autonomia da vontade, pode acarretar, ainda que haja requisitos legais bastante precisos, uma infração, uma subversão desses requisitos. E isso é mostrado pela experiência brasileira, por exemplo, no caso da colaboração premiada, onde foram acordados benefícios diferentes, como é de conhecimento geral, dos previstos na Lei 2.850, mas também umas pesquisas, por exemplo, uma pesquisa encomendada pela Corte Constitucional Alemã, em 2013, mostrou que os atores judiciais não conseguiam as regras estabelecidas. Então, esse é o primeiro enunciado mais geral, eu gastei um pouco mais de tempo aqui nele, é essa conclusão de que não devem ser adotados. Os outros enunciados todos focam numa perspectiva aqui de redução de danos, pro caso deles serem adotados, e a gente deve considerar essa possibilidade, porque há uma tendência a isso, a meu ver, embora a gente se oponha a ela, é preciso considerar já essa perspectiva. Então, o primeiro foca no princípio da legalidade. A meu ver, eles têm que ser necessariamente regrados por lei e de maneira bastante precisa, fixando claramente o âmbito de aplicação, quais os crimes que podem ser aplicados, os benefícios cabíveis e o quantum de redução de pena, outras consequências jurídicas e a forma de controle judicial,
e não podem ser admitidos espaços amplos de discricionalidade, o que inclui vedação de utilização de termos demasiadamente, de conceitos demasiadamente indeterminados. Um exemplo disso é, por exemplo, a previsão agora no ANPP de que o MP pode deixar de oferecer o acordo quando entender que ele não é necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parece que esse conceito determinado abre um demasiado espaço de discricionariedade que não poderia ser compatível com um acordo, especialmente quando é possível a aplicação de pena privativa de liberdade. E aqui uma questão um pouco mais polêmica, porque ela se opõe à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Eu entendo que no momento em que o legislador define critérios de quando deve ser aplicado um acordo e quando deve haver uma redução de pena, então o réu deve ter direito subjetivo ao benefício previsto. O enunciado terceiro, ele foca no princípio da culpabilidade. Aqui eu defendo que ele não pode ter por base uma mera declaração ou confissão formal do réu, em que ele simplesmente aceite ou reconheça de modo genérico ter praticado os fatos imputados. Embora isso pareça gritante, é assim que ocorre, em alguns casos, no direito penal estadunidense, no plea of nolo contendere, em que não é preciso uma confissão, não é preciso reconhecer o crime, e também no direito italiano e no direito espanhol se entende que não é necessário uma prova de que ocorreu, ainda que uma prova com menor suporte, mas simplesmente uma aceitação análoga a esse plea of nolo contendere. Então, eu tentei aqui propor na tese algo mais próximo ao modelo alemão, em que se exige uma confissão completa do réu em audiência diante do juiz e ainda uma averiguação dos fatos pelo juiz também. Embora, obviamente, não seja igual ao processo tradicional, acho que isso dá um pouco mais de segurança. E ainda, a fim de minimizar riscos de condenações injustas e pressões indevidas, não deveriam ser admitidos acordos informais anteriores ao recebimento da denúncia. Eu aqui proponho que o acordo só possa ocorrer após o recebimento da denúncia, e nessa nova formulação agora que veio com o juiz de garantias, o recebimento da denúncia do artigo 399 do CPP, que é após a resposta à acusação e a análise da absolução sumária. E aqui, como para mim, a denúncia deveria se exigir, se adotassem os acordos sobre a sentença, uma descrição mais detalhada do crime na denúncia e uma análise um pouco mais detida, um pouco mais estrita da justa causa, diferente do que acontece hoje. O enunciado 4 foca aqui na mensagem das normas penais. As normas penais, quando, por exemplo, se criminaliza uma conduta, vamos dizer, o furto, e se combina uma pena, se indica uma conduta que é proibida e se expressa com essa combinação de pena um grau de desvalor. Então, a diferença do furto, a pena de 1 a 4 anos, para o roubo, é que há aqui um outro bem jurídico a ser ofendido. O mesmo ocorre com qualificadoras, por exemplo, o furto mediante rompimento de obstáculo tem aqui um elemento adicional de desvalor pelo modo de execução, pelo menos em tese. Então, não poderia aqui, para se manter a mensagem das normas de conduta e do desvalor de cada criminalização, haver negociação sobre fatos e sobre crimes imputados. Deveria haver sempre, no máximo, aqui um acordo sobre uma redução de pena em um nível moderado, para que se mantenha essa mensagem da norma de conduta. O Schunemann tem um exemplo muito bom disso, em que ele diz que quando se permite a negociação sobre tipificações, se converte a norma de proibição, a norma de conduta, de uma mensagem como é proibido matar, para é proibido matar a menos que se acorde no processo um mero dolo de lesão corporal. Mais ou menos essa é a ideia que me guia nesse enunciado 4. E, por fim, o enunciado 5, ele se baseia tanto no princípio da culpabilidade, aqui nessa ideia de conter efeitos coativos sobre o réu, mas também numa tentativa de assegurar efeitos dissuasórios e reprobatórios da punição, numa perspectiva aqui de prevenção geral positiva e negativa. E aí fiz uma análise para propor um quantum de redução de pena que me parecesse uma quantia moderada, que é um termo que eu uso várias vezes ao termo do trabalho, e depois, ao final, eu faço uma análise bem ampla, baseada tanto numa
perspectiva do sistema, do nosso ordenamento jurídico, de atenuantes e minorantes baseadas em comportamentos pós-delitivos positivos, ou seja, aqueles comportamentos posteriores ao crime, valorados positivamente pelo ordenamento jurídico, e também numa perspectiva de direito comparado específica desses ordenamentos que eu analisei, e com isso eu chego à conclusão de que uma mitigação global da punição entre 1/5 e 1/3, aqui no sistema brasileiro, após, na última fase, na terceira fase da dosimetria da pena, após outras minorantes e majorantes, seria uma quantia moderada, embora, obviamente, ainda tenha alguns riscos. Esse 1/3, só para justificar um pouquinho, porque parece bem arbitrário, se já fala assim, tem várias bases aqui. Uma é o sistema italiano, que estabelece 1/3 como redução de pena. No sistema espanhol também tem numa das modalidades de conformidade, tem a previsão de 1/3. No sistema alemão, embora não haja uma previsão estrita, a prática, uma pesquisa empírica mostrou que as reduções são entre 1/3 e 1/4 em geral, e esse 1/3 também se adapta ao sistema brasileiro. Eu fiz uma comparação aqui especificamente com o arrependimento posterior, que ele tem uma reparação do dano após o crime, e ele é de uma redução de 1/3 a 2/3, só que ele é necessariamente antes do recebimento da denúncia, essa quantia é medida de acordo com o momento em que aconteceu. Então, se ele fosse próximo ao recebimento da denúncia, seria de 1/3, pelo critério jurisprudencial. Como esses acordos ocorreriam necessariamente após o recebimento da denúncia, eu entendi que esse mínimo do arrependimento posterior poderia ser utilizado. E 1/5 tem a ver com a confissão, eu não vou entrar mais. Eu vou já, então, passar para... Eu extrapolei um pouquinho o tempo. E eu, inclusive, fiquei com a impressão que eu, querendo fazer pautas gerais, talvez os enunciados tenham ficado gerais demais. Então, talvez, dependendo das discussões, eu vou ouvir vocês, talvez eu vá tentar concretizar um pouquinho mais para depois a votação, se for possível. Então é isso, agradeço desde já pela atenção, espero que tenha ficado claro. Perfeito, obrigado, Felipe. Passo, então, a palavra para a professora Helena, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação, para iniciar o debate. Então, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer muitíssimo ao Vinícius pelo convite, dizer da minha honra, da minha felicidade, alegria estar aqui ao lado de professores tão queridos, competentes, que eu admiro tanto, Adriano, Beatriz, Bruno, Nestor, Alaor, Eduardo. Enfim, quero cumprimentar todos, cumprimentar também todos que estão assistindo aqui o debate, e cumprimentar especialmente o Felipe pela inovação da tese. Acho muito relevante a gente fazer esses estudos um pouco mais interdisciplinares dentro das ciências penais. Então, acho muito importante trazer esse olhar do direito penal para essa questão da justiça negocial, que, como você já destacou, sempre foi um tema muito tratado no processo. E eu vou aproveitar, Felipe, que você escolheu fazer um olhar que não deixa de ser dogmático, não deixa de ter uma metodologia rigorosa de pesquisa, né? Isso é importante destacar, mas ainda assim um olhar mais aberto. E eu preparei 5 questionamentos, 5 reflexões sobre a sua tese, e o interessante é que ontem à noite eu estava pensando sobre isso, e cada uma delas vem de um aspecto das ciências criminais. Me preocupam muito mais os seus pressupostos do que propriamente as suas propostas. Eu acho que as suas propostas, digamos, salvacionistas do Instituto, elas estão muito bem construídas. A minha questão é anterior: será que há salvação mesmo? Será que a gente deve buscar salvação, propor salvação em termos estratégicos? Será que redução de danos aqui seria mesmo o ideal? Então, é um pouco nessa linha que eu queria trazer algumas reflexões, com a ideia de a gente ter um debate, sobretudo horizontal, né? Eu sei que você passou por banca há pouco tempo, a gente fica com um certo vício
né, de ser sempre examinado, mas a ideia aqui não é de exame, por favor, eu quero mesmo que você me conteste, eu quero ser convencida, eu gosto muito desse tema, até escrevi um artigo sobre o fim da dogmática por conta da adoção dos acordos no livro em homenagem ao professor Magalhães, lá da faculdade. Então, enfim, para não estourar meu tempo, deixa eu já começar. Minha primeira questão, que seria uma questão bem ampla, talvez mais na criminologia do que em outra área, pensando um pouco sobre o texto do professor Máximo Langer, que você, inclusive, usa na tese, né, o que é o texto clássico do Legal Transplants versus Legal Translations, será que é possível falar nesse tipo de acordo, acordo sobre sentença, que você também diferenciou tão bem, no Brasil, considerando as nossas diferenças sociais, que talvez seja um dado que não apareça em nenhum desses países que a gente costuma usar para buscar inspiração, aplicação e experiência. Então, será que a situação dos nossos réus, praticamente todos dependentes de defensorias públicas, que em geral são muito competentes, muito aguerridas, porém pouco estruturadas, pelo menos aqui em São Paulo isso fica muito claro, quando a gente vai ao Foro Central, nós temos 2 juízes, 4 promotores e 1 defensor por vara. Então, fica muito evidente, né, quando a gente pensa que mais de 90% desses réus são todos defendidos pela Defensoria Pública ou por advogados no convênio da OAB de advocacia dativa. Será que esses profissionais conseguirão dar conta desse tipo de acordo que exige muito mais uma construção de um acordo como contrato e não o que a gente vê acontecer até hoje, que é o acordo como um contrato de adesão, né? Na transação penal, na suspensão condicional do processo. Em várias audiências, a gente, quando percebe o advogado, ou mesmo eu como advogada já fiz isso, tentando negociar termos a posição do Ministério Público e a posição também do judiciário não, aqui não se discute a proposta é essa, ou se adere ou não se adere. No acordo sobre a sentença não poderia ser assim. Então, será que nós temos estrutura? Será que a seletividade do nosso sistema não vai aumentar ainda mais com esse tipo de proposta? Então, essa seria a minha primeira reflexão sobre a questão do acordo sobre a sentença. O segundo ponto, já entrando num aspecto bem de direito processual mesmo, é o inquérito policial, né? A gente vai trabalhar, por mais que nós busquemos uma denúncia mais bem redigida, uma fundamentação maior com relação aos elementos da justa causa, o fato é que nós vamos trabalhar com os dados de inquérito policial ou de uma investigação feita pelo Ministério Público. Na imensa maioria das vezes, sem qualquer atuação da defesa no inquérito. Elementos colhidos sem contraditório. Mesmo quando a defesa atua no inquérito, esses elementos são colhidos sem contraditório, né? Então, muitas vezes você consegue convencer o delegado a ouvir uma pessoa, mas é praticamente impossível o delegado franquear que você faça questionamentos, quanto mais um cross-examination a essa pessoa, né? Será que, como um pressuposto inarredável de admissão desse tipo de acordo, nós não precisaríamos passar por alterações profundas no inquérito policial? Porque o grande modelo que você utilizou, que foi o alemão, não tem um inquérito como o nosso, né? A gente tem uma fase de uma investigação que tem uma profundidade muito diferente, uma participação do Ministério Público muito diferente e uma participação da defesa já diferente. Então, eu também queria muito te ouvir sobre essa questão. Eu sei que não foi foco do teu trabalho, mas é o que eu disse, como o seu trabalho ele tem esse olhar aberto, eu estou aproveitando aqui para fazer esses questionamentos. Indo agora para a política criminal,
Acho muito importante você fazer o questionamento sobre finalidade da pena, que tem uma ligação importante, né, com os objetivos de política criminal, mas acho que a gente precisa olhar também para a raiz desse problema, né? A gente, desde os anos 90, pelo menos, vem num aumento avassalador do direito penal, né? Sempre maior criminalização, aumento de pena, regimes mais rigorosos, então uma grande expansão da rede. E essa expansão da rede, ela vai sempre mostrando os seus grandes problemas no nosso crônico déficit de vagas no sistema prisional, nas condições desumanas, no estado de coisas inconstitucional, etc. E para tentar lidar com esses processos penais que não param de aumentar, o legislador vai sempre tentando recorrer a essas questões da justiça negociada para diminuir um pouco as pilhas processuais, né? Isso fica muito claro, por mais que a gente tenha toda uma fundamentação de aumento de autonomia, de posições mais equânimes entre as partes do processo, a gente vê que tem uma questão também de desafogar a justiça. Será que esse não vai ser mais um acordo que só vai postergar a resolução efetiva do problema? Porque nós continuaremos com uma malha penal imensa. Talvez a gente vá ter o mesmo panorama que houve quando da introdução da 9.099, né? Reduz-se por um tempo o número de casos, mas em pouco tempo a gente tem um alargamento da rede e o problema do excesso de processos continua ocorrendo. Será que a gente não está enxugando gelo com esse tipo de instituto? Aí, Felipe, passando para o quarto questionamento, agora um questionamento muito central mesmo, a sua análise do problema. Você fala muito, eu até anotei aqui a expressão que você usa, você fala do problema dos inocentes, da possibilidade de um inocente ser condenado, que o problema dos inocentes não é excepcional, mas é perene. Eu me pergunto se isso é um problema para a justiça negocial ou se isso não é um pressuposto estrutural da justiça negocial que nós temos que admitir como válido se nós quisermos aderir a esses institutos. Isso porque é muito comum que certas pessoas prefiram o mau acordo a um processo. Eu já vi isso acontecer em diversos casos. Aliás, eu atuo num processo e, assim, o meu sonho como defensora era brigar pelo caso, porque o caso ele é cheio de problema. A denúncia é inepta, é uma omissão imprópria, toda mal construída, a prova é horrorosa. Eu, como advogada, queria brigar nesse processo. O meu cliente, mesmo sabendo de que nós teríamos chances boas, prefere fazer o acordo. No caso, é um acordo de suspensão condicional do processo, acho que a lógica é um pouco diferente. Mas por que ele prefere fazer o acordo? Porque ele precisa de previsibilidade e de rapidez, duas coisas que o processo penal não consegue dar. Então, vai existir estruturalmente, é impossível nós tratarmos isso como um problema, porque um problema é algo para o qual se busca solução. Isso não vai ter solução, porque vai haver inocentes. Mesmo na situação ideal, né? Então, com uma defesa, com boas informações, com tudo que ele tem para tomar uma decisão corretamente informada, vai haver inocentes que vão preferir fazer o acordo, mesmo que envolva prisão. Por conta desses dois pontos, previsibilidade e rapidez. Então, eu acho que isso é algo que nós precisamos ter muito claro. Não é um problema que se soluciona, é estrutural. Tá? E, da mesma forma, a questão do chamado risco de coação. Eu acho que a coação ela poderia ser tratada como um risco
se ela fosse vista como efetivamente uma pressão desproporcional que o juiz, o promotor fazem nessa situação. Então, se o juiz ameaçar o acusado, olha, se você não fizer esse acordo, eu vou te condenar. Essa é a situação que foge da normalidade. O que a gente tem, e aí, de novo, estruturalmente, é uma situação de alguma coação, que não é uma coação imposta expressamente, não é uma coação imposta, na maioria das vezes, conscientemente, é uma coação que vem da disparidade de forças das partes no processo penal. E eu não vou aqui, com esse monte de processualista participando, voltar à discussão sobre a teoria geral do processo, sobre se existe, se não existe, se tem disparidade, se não tem, mas o fato é que a força do Ministério Público, sobretudo nesse momento em que ele tem todos os dados do inquérito, né, colhidos de uma forma muito distinta do que se faz em contraditório, a força do Ministério Público nesse momento é muito grande. Então, a coação tomada nesse sentido, não uma coação individualmente imposta, de forma consciente, não isso, mas uma coação sistêmica, ela também é estrutural nesse tipo de acordo. Então, eu queria te perguntar se, partindo de um pressuposto, que eu entendo que não é o seu, de que essas questões são estruturais, se é possível ainda pensar em redução de danos. Tá? E, por fim, aí é o tema que mais me toca nesse assunto, por razões óbvias, vai sobrar alguma coisa para a dogmática penal material fazer nesse novo panorama? Porque, afinal de contas, nós construímos a parte geral para aplicar os tipos da parte especial. Se os tipos da parte especial não vão mais passar efetivamente por um processo no qual eu vou discutir prova, configuração dos elementos típicos, ilicitude, culpabilidade, etc., qual será o papel da dogmática jurídico-penal material nesse novo mundo em que praticamente tudo vai ser resolvido via acordo? O que eu vou fazer da minha vida acadêmica, professor Felipe? Enfim, foram esses os questionamentos que eu queria trazer. Até peço desculpas por ter me excedido um pouco, mas é que a tese realmente faz a gente pensar sobre muitos assuntos, e eu quero te parabenizar novamente pela inovação, pela coragem e pela pesquisa detalhada e argumentação muito bem construída, Felipe. Obrigado, professora Helena. Então, já sigo nos debates, já que eu sou o segundo debatedor da tese do Felipe, mas inicialmente compartilho com a professora Helena essa angústia com relação à aplicação dogmática penal. E isso é algo que eu discutia e discuto muito com uma ex-orientanda tua, que é a Chiavelli, e ela sempre falava que eu sou mais processualista, ela é mais do penal material, e a gente foi mais ou menos companheiro ali na USP durante o doutorado. E ela sempre falava: o direito penal, o direito processual é mero instrumento, tem que parar de estudar esse negócio, vem estudar direito material, que é muito mais interessante. Eu sempre falava para ela: sem processo, o direito material não tem vida, não tem debate. E agora isso se mostra cada vez mais claro como, sem o processo, a dogmática penal fica muito esvaziada. E aí eu ressalto o meu interesse pelo processo penal, certamente. Mas, com relação à tese do Felipe, muito me alegra ter estudado ela, lido ela por completo. Inclusive, aproveitei para escrever uma resenha, que depois vou mandar para publicação em alguma revista, que porque eu acho muito interessante incentivar esse debate. Mas, basicamente, eu estruturo a minha fala em três partes. Primeiro, pontos positivos, que eu concordo na tese, e o que eu acho que são os seus maiores destaques. Depois, algumas divergências e, por fim, alguns comentários sobre os enunciados. Primeiro, os pontos positivos. Primeiro um esclarecimento necessário que o Felipe já fez, mas que eu acho muito importante. A gente está falando de barganha, a gente está falando de acordo mais expandido que ainda não existe no nosso sistema.
Então, a tese do Felipe trata de mecanismos um pouco diferentes do acordo de não persecução penal, da transação penal, da colaboração premiada. Isso é importante, especialmente para outras pessoas que estão ouvindo o nosso debate. Nosso foco aqui é mais uma tendência futura que, ao meu ver, vai chegar. Eu acho que a gente precisa traçar essas críticas, a gente precisa adotar uma posição de resistência, e eu sustento essas críticas já há bastante tempo, como o Felipe falou, desde a minha dissertação de mestrado, mas me parece que, se a gente for olhar todos os projetos, os mais importantes da nossa seara legislativa, como projeto de novo Código Penal, novo Código de Processo Penal, 10 medidas do MPF, agora o pacote anticrime, todos eles tinham propostas maiores ou têm propostas maiores de acordos no nosso processo penal, que tendem a uma generalização, o que a gente ainda não tem, mas me parece que vai chegar. Então, me parece que o mais interessante realmente é tentar traçar esses limites sem deixar de lado, por óbvio, a crítica, que é realmente muito importante. Então, primeiros pontos positivos. A tese está muito bem escrita, muito bem fundamentada, a análise de direito comparado está muito consistente e me parece muito interessante que, no final, a partir do estudo dos países, se tenta traçar alguns parâmetros mínimos para análise desses acordos, e eu acho que isso ficou muito bom, Felipe, parabéns. E o ponto de fazer essa interlocução a partir do direito material com o processual foi muito bom, foi um destaque e certamente é algo que a gente precisa pensar. E o Felipe já vem fazendo isso há muito tempo, né, Felipe? Tu tem, inclusive, um artigo publicado sobre ciências criminais integrais, né, ciências penais integrais, etc., que é algo muito interessante para a gente pensar. Então, nessa primeira parte da tese, tu faz essa proposta crítica, que tu chama de proposta negativa, no sentido de que os acordos expandidos, né, essa plea bargaining brasileira, não deveria ser inserida no nosso sistema. Nesse ponto, eu acho que tu reforça argumentos que já existem há algum tempo na doutrina e a partir dessa nova perspectiva. Então, certamente, aí tu já tem uma tese, o que eu acho muito interessante, mas, na minha particular opinião, me parece que o grande salto da tese vem no segundo ponto, que é exatamente as propostas mais propositivas, as propostas positivas, que tu chama, de efetivamente traçar um parâmetro, de traçar alguns requisitos mínimos e limites para esses acordos que, eventualmente, podem ser inseridos no nosso sistema. Mas, para chegar na segunda parte, acho muito importante estabelecer as premissas da primeira parte, tendo em vista que, a partir das críticas de direito penal material com relação à culpabilidade, finalidades da pena, função da norma, etc., tu estabelece que esses mecanismos eles trazem mais problemas do que benefícios para o nosso sistema. E, por isso, é necessário essa posição de redução de danos. Ou seja, a justiça criminal negocial tem um problema inerente a ela, tem um problema inerente ao próprio sistema negocial e aos próprios acordos do nosso processo penal. E aí a professora Helena falou muito bem, que isso é algo estrutural, certamente é algo estrutural da justiça criminal negocial. E, nesse sentido, a partir disso, percebendo que é uma tendência que, ao meu ver, vai chegar, pode ser que chegue muito generalizada, ou pode ser que chegue menos, no projeto de Código de Processo Penal era para crimes com pena máxima de até 8 anos, no pacote anticrime, o 395A, que não foi aprovado, seria para qualquer crime, não tinha limite nenhum. Então, pode ser que chegue um cenário sem limite nenhum ou com algum tipo de limite pelo crime ou pela pena prevista. Mas me parece que vai chegar. Vão chegar esses acordos que vão possibilitar uma condenação formal e que vão possibilitar uma pena de prisão. Com relação às propostas positivas, eu concordo com a grande maioria delas, a necessidade de respeito à legalidade, os critérios fixados em lei, mecanismos para tentar evitar punições processuais. Tu faz uma proposta muito interessante de o Ministério Público, ao oferecer o acordo, deveria indicar a pena com o acordo, ou seja, se o acordo for aceito, e também uma pena máxima se o acordo não for aceito, para tentar evitar algum tipo de punição pelo não aceite, a punição pelo processo. Isso me parece muito interessante, tentar traçar limites. É óbvio, se surgir algum fato novo durante o processo, aí vai ter que ter algum tipo de mutate, emendate ou algo assim, aí pode ser que não fique esse limite. Mas, como regra, traçar esse limite seria algo bastante interessante. Não vou falar todos os pontos propositivos, por causa que são vários e eu concordo com a sua grande maioria, depois eu falo um pouquinho disso nos enunciados. Com relação à divergência, o que eu não concordo na tese
vem especialmente em razão de um ponto que é muito debatido no processo penal, que é a atuação do julgador, a atuação do juiz, a atuação do juiz da juíza para o controle ou numa iniciativa probatória para controlar os acordos, para controlar a legitimidade desses acordos. Então, tem alguns trechos da tese que tu parece sustentar uma necessidade de busca pela verdade, em que o juiz e a juíza deveriam ir atrás de alguma prova para confirmar o acordo, para confirmar os termos do acordo, se não houvesse essa prova suficiente. E é aí que eu tenho um pouco de receio. Eu sustento, em alguns textos, que sim, deve haver, por óbvio, deve haver um controle judicial no momento da homologação, só que esse controle judicial seria mais para evitar excessos do que para buscar uma pena maior, uma pena proporcional. Então, em alguns trechos da tese, tu parece dar a entender que se o julgador, se o juiz ou a juíza olharem para o acordo e pensarem, não, essa pena está pouca, essa pena está baixa, essa pena é insuficiente, a resposta sancionatória punitiva do Estado seria insuficiente para esse caso, pela gravidade do caso. Aí ele poderia ir mais atrás, aí poderia ir buscar provas para confirmar esses elementos. E isso que me pareceu um pouco problemático, esse controle de suficiência da resposta punitiva, ao meu ver, tem que ficar mais limitado ao próprio Ministério Público. Acho que sim, deve haver controles no sentido de que a decisão de não oferecer uma denúncia, a decisão de oferecer um acordo é uma decisão muito representativa, e no Brasil, muito grande, com muitas cidades, muitos promotores e promotoras, é óbvio que tem que ter um controle, acho que isso não deve ficar nas mãos somente de um promotor ou promotora lá na ponta do caso. Só que acho que esses controles deveriam ser internos ao próprio Ministério Público. Mais ou menos na lógica do novo dispositivo do 28, que foi inserido, mas está suspenso, né? Que esse controle do pedido de arquivamento não vai ser pelo juiz ou pela juíza, vai ser sim interno, pelo PGJ ou por uma Câmara de Revisão no âmbito do Ministério Público Federal. Mesma coisa, ao meu ver, deveria ser implementado para os acordos, no sentido de que essa análise de justiça do acordo, de suficiência da pena, de escolha de oferecer a denúncia ou não, tem que ser uma escolha controlada dentro do Ministério Público, não pelo Judiciário. Agora, se o juiz e a juíza, ao verificar o acordo, entender que realmente existem elementos, mas a pena imposta no acordo seria exagerada, aí sim, aí penso que o juiz e a juíza devem atuar para reduzir, para colocar uma pena que seja adequada, que seja razoável, se ela tiver um excesso. Agora, a insuficiência, me parece que o controle deveria ser mais no âmbito do Ministério Público. Se não houver provas suficientes, porque sim, me parece que no momento da homologação deve ter um tipo de controle probatório mínimo, com um externo probatório diferente, mas um controle probatório, se não houver prova suficiente, ao meu ver, o julgador deve ou absolver, se tiver algum elemento claro que indique absolvição, uma absolvição sumária, algo assim, ou não aceitar o acordo, não homologar, continuar o processo. E então, se o processo continuar, creio que o limite da pena na sentença deveria ser aquele proposto no acordo, já que ele não foi aceito em razão de uma divergência do próprio julgador ou da própria julgadora. Então, se não tiver prova suficiente, o julgador não deve buscar ela, mas atuar de um modo mais limitador para autorizar a continuação do processo, desde que limitada a pena ao final. O Felipe tem um outro artigo que eu li, que eu gostei bastante, sobre colaboração premiada, publicado na RBC Crim, e naquele artigo tu adota uma posição semelhante, e aí a minha divergência permanece. Então, queria te perguntar isso, como que tu pensa essa questão de controles internos? Essa seria uma primeira pergunta. Como que tu pensa que se poderia resguardar a imparcialidade judicial, a não substituição do acusador ao controlar esse acordo? E se realmente tu acha que o julgador deve analisar essa suficiência de pena? Será que é a atuação do juiz, especialmente no momento tão inicial da persecução penal, porque a gente vai estar, em regra, fazendo acordo na investigação, como a professora Helena bem falou, será que o juiz, nesse momento inicial da persecução penal, deve fazer essa análise de suficiência, deve substituir, ao meu ver, é um tipo de substituição, os órgãos acusatórios e persecutórios para dizer, não, essa pena está insuficiente? No artigo de colaboração premiada, tu sustenta algo parecido. Tu expande o poder do juiz no momento da homologação, de que no momento da homologação do acordo de colaboração premiada, tu pensa que deveria haver um controle maior de mérito, de suficiência da pena,
para evitar um problema, já que há uma vinculação no momento da sentença. Então, acho que tu mantém essa lógica, que eu particularmente não concordo totalmente, mas que tu mantém, certo, essa razoabilidade nas suas pesquisas. Então, essa seria uma primeira pergunta para ti. Quanto aos enunciados, e acho que esse seria o único ponto de divergência, né? Na grande maioria da tese, na grande maioria das propostas, eu concordo integralmente. O meu ponto de divergência seria mais em relação à atuação do julgador. Quanto aos enunciados, os 5 enunciados propostos, eu tenho que ressaltar, deixar claro que eu já te ajudei, eu já pensei junto contigo os enunciados ao longo da redação deles, então tenho que manifestar meu conflito de interesse, mas acho que, relendo agora, eu depois te mando algumas sugestões a mais. O primeiro, concordo, acho que ali tu faz a crítica negativa, no sentido de sustentar que esses acordos não deveriam ser inseridos de um modo tão grande no nosso sistema. Então, concordo, mas, como eu disse, eu não acho que é o mais importante, não acho que é o mais inovador, porque já há uma doutrina nesse sentido há algum tempo. Os outros 4 me parecem mais, que têm uma maior contribuição para o debate atual. O segundo enunciado traça limites na legalidade, necessidade de critérios objetivos e consolida um direito subjetivo ao acordo. Concordo, acho que sim, é um enunciado bastante importante. Ao enunciado 3, tu diz que a confissão tem que ser uma confissão circunstanciada, tem que ser uma confissão maior para permitir um controle. Só que, no final, eu estava pensando, talvez seria interessante tu deixar mais claro essa necessidade dessa base probatória mínima para o julgador analisar. Porque daí, no final, tu puxa para a necessidade de ser depois uma sanção moderada, etc., né? Ou tu bota a questão do, não sei se estou confundindo os enunciados já, recebimento da denúncia, o que for, mas me parece que seria mais interessante propor ou deixar mais claro que a confissão é necessária para fazer esse controle, e talvez pensar, porque daí seria certamente outro tema muito interessante, que inclusive eu quero pesquisar mais para frente, sobre o estándar probatório necessário nesse momento. O que é necessário de prova para o juiz ou para a juíza homologar o acordo nesse momento inicial da persecução penal. Quanto ao enunciado 4, eu concordo bastante com ele, questão de proibição de acordos sobre fatos e acordos sobre imputações, a necessidade de uma redução moderada. O 5 é que repete um pouco o 4, porque tu trata de novo dessa questão da redução moderada. Acho que tu poderia, talvez, dar uma reformulada para eles não serem tão semelhantes. Eu, particularmente, se fosse para escolher 2, porque a sistemática atual do nosso seminário é escolher 2, eu escolheria o 2 e o 4. Mas acho que o 3 tem bastante potencial, especialmente se tu ampliar ou se tu reformular um pouquinho para ressaltar a necessidade desse controle sobre a base probatória. Quanto a uma outra pergunta, para finalizar, diante de todas essas propostas, tu acha que existem alguns sistemas que podem ser mais razoáveis ou alguns sistemas que efetivamente podem ter um mecanismo de acordo mais razoável, no sentido de, por exemplo, na Itália, existem vários tipos de acordos sobre fases procedimentais. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma fase procedimental mais clara aqui no Brasil, um juízo intermediário, onde a gente tivesse um controle mais forte da denúncia, do recebimento da denúncia, né, esse juízo intermediário, a gente poderia ter um acordo, por exemplo, que autorizasse ou que o réu aceitasse ser julgado diretamente aqui, no momento do juízo intermediário, e, portanto, abrisse mão à fase de juiz oral, somente a fase de juiz oral. Ou o contrário, abrisse mão da fase intermediária, aceitasse que o processo fosse aberto diretamente, sem um controle de fase intermediária. Ou ainda, uma possibilidade de um acordo sobre a fase recursal. A gente renuncia, eventualmente, à fase recursal, buscando algum tipo de redução de pena. Ou seja, me parece que esses mecanismos de acordo sobre fases procedimentais talvez poderiam, dentro de alguns limites e pensando adequadamente esse sistema, ser uma opção razoável para a gente pensar. Ao invés de excluir o processo inteiro, já o que se busca é maior celeridade para a persecução penal, a gente poderia pensar sobre fases, sobre renúncias de fases, acordos sobre fases processuais ou fases procedimentais. Então, basicamente, concordo contigo quanto à premissa. Há muito tempo eu pesquiso sobre esses acordos, acho que é muito interessante, fico muito feliz de ter a tua parceria para estudar esses acordos cada vez mais, e, obviamente, os demais colegas também. E sustento a necessidade de crítica há muito tempo.
A partir disso, acho que a gente tem que pensar que isso é algo que vai chegar, esses acordos vão se expandir, mais cedo ou mais tarde eu acho que vai haver aprovação de mecanismos negociais mais amplos. A gente olhar a América Latina, a Europa, todos os países estão nesse sentido. Aqui na América Latina, os países que adotaram novos códigos recentemente, todos queriam sistemas mais acusatórios, mais orais, e para conseguir isso ampliaram os acordos. Então é meio que um juízo de troca, né? Dá um pouco, mas tem que ceder um pouco. Me parece que, de certo modo, isso vai chegar. E, diante disso, as suas propostas de limitações são muito interessantes e fico feliz de a gente pensar sobre elas. Então, basicamente, seria isso. São as duas perguntas e os comentários gerais. Então, Felipe, te devolvo a palavra para os comentários e para as respostas no geral. Muito obrigado, professora Helena. Muito obrigado, Vinícius. Quanto tempo eu tenho agora, mais ou menos? Só Fica à vontade, depois a gente abre para os outros colegas 10 perguntarem. minutos, mais ou menos, Não pode sei ser? se mais gente, quem quiser pode ir mandando ali as perguntas. O Bruno mandou uma, depois ele faz a pergunta oral, mas pode ficar à vontade. Fica à vontade para responder. Obrigado, então. Queria agradecer a todas as considerações, perguntas, críticas, todas muito interessantes e realmente merecem considerações. Em relação às considerações da professora Helena, eu concordo. Acho que solução realmente não há. Um acordo bom não existe. Um acordo... Se eu tivesse que formular um sistema penal, eu nunca inseriria esse tipo de acordo. Então, assim, para deixar claro esse pressuposto, eu não acho que exista salvação dos acordos. Um sistema ideal não teria acordos. Mas eu concordo, e aí, exatamente, essas situações são agravadas pela situação particular brasileira, embora o problema seja já normativo, o problema é, para mim, de fundamento do direito penal, ele conflita com esses fundamentos. O direito processual penal também eu não analisei, mas concordo com as críticas que são colocadas. Acho que ele tem esses problemas que são agravados no nosso sistema, como você muito bem colocou, a questão de seletividade, de um desequilíbrio de forças maior do que em outros países, as defensorias públicas muito competentes, mas mal instrumentalizadas, com déficit de pessoal. A questão do inquérito policial é importantíssima. Eu não entrei diretamente nesse tema de tentar reformular, até porque era uma seara processual, mas eu aponto em alguns momentos que uma melhor estruturação dos acordos exigiria uma reforma maior, mais geral do nosso sistema processual. Por exemplo, acho que é necessário, já teve essa reforma do juiz de garantias, acho que um sistema com juiz de garantias lida muito melhor, embora ainda, de novo, não é ideal, com um sistema em que tem acordos. E se a gente for ver todos os países que eu analisei, a maioria dos países da América Latina, não vou dizer todos porque eu não tenho certeza, que adotam acordos, tem uma diferença entre o juiz que atua na fase de investigação e o juiz que é responsável pela homologação do acordo, do julgamento na fase de debates orais, na fase de instrução. Então, acho que, para mim, esse é um ponto que não se pode, em hipótese alguma, adotar sem o juiz de garantias. Acho que essa questão de uma investigação pelo Ministério Público e não pela polícia, até porque a gente sabe que tem muitos problemas dos inquéritos policiais. A Janaína Matida, que não sei se está aqui, mas ela tem tocado muito na questão do reconhecimento de pessoas. Acho que tem todos os problemas, eu reconheço eles. Acho que o problema de fundo também é, de fato, a expansão do direito penal. É esse a fonte do problema, e é ele que gera um acúmulo de casos que exige uma solução consequencialista, utilitária, para reduzir os casos. Então, me parece que esses problemas, eu concordo com todos eles, e aí o risco da tese, eu estava muito ciente, eu tentei repetir muito isso ao longo da tese, porque sempre que se propõe positivamente medidas de redução de danos, se tem o risco de ser lido como um entusiasta dos acordos. Então, não sou, mas concordo com a constatação do Vinícius, e eu tenho essa mesma impressão de que na Alemanha se chamou de marcha triunfal dos acordos, e eu acho que é isso. Se a gente for ver todos os países de civil law que nós nos inspiramos, e aqui na América Latina, Colômbia, Chile, Argentina,
estão adotando esses acordos. Eu acho que eles chegarão no Brasil, como o Vinícius bem colocou. E a questão aí é que, gostando ou não, nós temos que estar prontos para essa chegada. E eu acho que aqui uma das minhas questões que eu coloquei na introdução é que nós não podemos repetir o erro, como eu apontei, que ocorreu em relação à colaboração premiada. A colaboração premiada, ela foi, se a gente pegar a doutrina, antes de 2010 principalmente, mas mesmo até 2013, 2014, ela era crítica, ela dizia a colaboração premiada é antiética, a colaboração premiada é absolutamente incompatível, e não tinha muitos parâmetros objetivos, e como não teve um estudo, teve um estudo do professor Walter Bittar, em 2011, mas, fora isso, as percepções eram muito críticas. Não tinha previsão de como seria o procedimento, quais seriam os limites. Era, não deve existir, isso aqui é errado, isso aqui é antiético. E eu acho que esse risco ele não pode correr com os acordos. De acontecer como agora, que foi retirado da lei anticrime, a gente poderia ter, nesse momento, um acordo muito ruim, muito pior do que aqueles que poderiam ser propostos. Então, me parece que a gente tem que estar preparado, e aí essa perspectiva de redução de danos, de botar limites mínimos e propor mecanismos de controle é muito importante. Então, eu concordo com as críticas de fundo, no sentido de que não é o ideal, há uma coação estrutural. Eu acho que qualquer diferença de pena num acordo e num processo ordinário, num processo tradicional, é uma coação que é íncita à justiça negociada. A justiça negociada, ela ocasiona, é íncito a qualquer instituto pela finalidade de reduzir o processo, que haja menos prova, menos polo probatório, e isso também é um problema, vai ter um risco maior de condenação de inocentes, mas a questão é que isso está se mostrando, está vindo com força, os projetos se sucedem, e todos eles trazem alguma previsão, desde 2009, pelo menos, e eu acho que a gente tem que, pelo menos, conseguir propor alguns limites para isso. A questão da dogmática penal material, eu também tenho essa mesma preocupação, eu até coloquei no formulário, né, qual o papel da dogmática penal material nesse novo modelo. Acredito que aqui, obviamente, ela é relativizada, até não tinha lido o seu artigo, mas li antes agora, entre o envio do formulário, sobre o ocaso da dogmática penal. Achei muito interessante, muitas das considerações que eu toquei na introdução, você aprofundou naquele artigo, já está citado na tese, inclusive, agora na versão final. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem uma relativização, de forma bem simples. A dogmática penal, ela trabalha pensando o direito como um silogismo, com a premissa primária, e o processo vai estabelecer a premissa secundária do silogismo, os fatos, e quando se diminui esses fatos, também se afeta a própria discussão e a própria efetividade de um pensamento dogmático. A gente não consegue apurar corretamente os fatos, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, participação de menor importância de uma autoria, ou uma tentativa de uma consumação, ou um crime de furto, ou um roubo. Isso é afetado, inegavelmente, pela justiça negociada. O papel que resta, para mim, é o seguinte: eu proponho que os acordos não possam abarcar todos os crimes. Então, restariam crimes em que a dogmática ainda teria uma função. É pouco, mas é o que nos restaria. Outra questão é que nem todos os casos em que seja admitido acordo, sempre haverá acordo. Então, aí teria algum papel da dogmática ainda. E um terceiro papel que eu acho importante, que eu estou pensando em escrever alguma coisa a respeito, isso não só nesses acordos que eu estudei, acordos sobre a sentença, mas os acordos que já existem, eles dependem de uma apuração da justa causa, e todos eles têm um limite de pena, e excluem crimes com violência, grave ameaça, às vezes excluem autoria. Eu acho que a dogmática tem um papel, a teoria do delito tem um papel importante a cumprir já nessa análise dos requisitos, que normalmente fica
à disposição meramente do Ministério Público, o que ele descrever na denúncia vai ser considerado que vale ou não para a aplicação dos acordos. Eu acho que aí a dogmática tem uma função nova dentro desses acordos, que é tentar estabelecer também esse controle preliminar, que é algo que eu já esbocei nesse artigo que o Vinícius citou, sobre a colaboração premiada, esse controle na homologação, e aí os parâmetros dogmáticos atuarem nesse momento. Mas, de novo aqui, óbvio que não é o ideal, a dogmática tem realmente um ocaso da dogmática penal, e dos problemas, você coloca muito bem isso naquele artigo, de que os problemas serão menos discutidos da dogmática, e isso enfraquece, porque a dogmática é uma relação sempre entre prática e teoria, entre jurisprudência e doutrina, em que a doutrina se dedica, ou idealmente deveria se dedicar, pelo menos, a tentar auxiliar a resolução dos problemas jurisprudenciais, e a jurisprudência, idealmente, também deveria atentar aos escritos de dogmática para entender os argumentos e os critérios para julgamento. Então, em síntese, aqui a resposta é: eu concordo com todas as críticas de princípio à justiça negociada, mas acho que uma perspectiva realista do sistema penal, nesse momento, a gente precisa também pensar, dar esse passo e tentar deixar claro que não é o ideal, mas que, se houver, a gente tem que ter alguns critérios mínimos, parâmetros mínimos de controle para ter uma redução de danos. Sobre as perguntas do Vinícius, então, realmente nós temos um conflito na questão da atuação do juiz. Aí você tinha me enviado a resenha, a gente já tinha conversado sobre isso por escrito, rapidamente. A questão, para mim, na questão da suficiência, eu acho que não poderia haver uma busca por uma pena maior, talvez haver uma rejeição do acordo pelo juiz. Eu acho que ele não poderia buscar provas. A minha principal proposta Peraí, eu vou esclarecer aqui, eu misturei dois termos. A minha principal proposta de ter esses poderes suplementares do juiz, que eu até falei, acho que pode ter problemas, mas nos acordos ter essa possibilidade de buscar alguma confirmação, seria porque tem uma tendência da justiça negociada de que o juiz, na dúvida, ele não rejeita os acordos. Na dúvida, ele aceita os acordos. Normalmente, por exemplo, se a gente pegar o sistema italiano, espanhol, estadunidense, eles concordam que não há uma constatação completa dos fatos, que não há uma superação da dúvida razoável, necessariamente, e que o consentimento do imputado é suficiente para a condenação, embora o modelo que eu tenha proposto seja mais inspirado no alemão, que tem uma averiguação um pouco maior. Mas me parece que isso é uma tendência normal dos acordos. Quando se tiver um consenso, eu não usei consenso, porque eu acho que isso é uma palavra um pouco idealista para o que acontece, mas se tiver uma expressão ali de vontade, uma concordância do réu com a pena, os fatos imputados, o juiz, na dúvida, ele não vai absolver. Então, eu acho que aí seria se possibilitasse algum poder de verificar os fatos, talvez fosse mais benéfico. Mas eu acho que isso é uma questão a ponderar. Eu acho que realmente, na prática, poderia acontecer o contrário. Então, eu concordo contigo que é um ponto a se ter cuidado. E daí a outra questão, então, seria da suficiência. Eu acho que o juiz tem um papel, sim, em controlar também a suficiência da pena, mas ele não poderia aumentar a punição. O que poderia, para mim, é rejeitar um acordo que fosse manifestamente desproporcional ao crime, em que, evidentemente, houvesse uma negociação sobre a imputação, por exemplo. Aí me parece que a jurisdição que é exercida pelo juiz deveria atentar também a esse aspecto. Embora depois, na tese, inclusive, proponho que, havendo uma concordância do réu, o juiz dando prosseguimento ao processo por não estar convencido da culpa, ou por alguma outra forma de rejeição, ou mesmo pelo Ministério Público ter rejeitado, me parece que na sentença, se o réu concordou com o acordo ou solicitou o acordo no começo, ele deve ter o direito à redução de pena que estiver previsto em lei.
independentemente de ter ou não acontecido o acordo. Aí serviria como uma atenuante de uma confissão qualificada, vamos dizer assim, que seria maior do que a confissão normal, porque ele solicitou ou concordou com o acordo. Então, e aqui a questão da imparcialidade é mas duas considerações tuas. Talvez, vou pensar um pouco mais, talvez o controle interno do Ministério Público, eu tenho essa predileção por um controle jurisdicional, mas acho que é uma proposta razoável também que esse controle seja interno, se evitar garantir uma imparcialidade. Então, acho que seria possível também, plausível, embora não tenha certeza se eu prefiro, teria que pensar um pouco mais a esse respeito. E sobre os outros sistemas, eu acho que aqui tem uma questão interessante, até a gente conversou também um pouco, você falou na sua apresentação aqui sobre esse sistema de acordos na fase recursal. Nós também conversamos depois sobre isso. Eu acho uma proposta interessante. Acho que ela é melhor, inclusive, que esse acordo que exclui a fase de instrução. Acho que ele é menos eficiente. Eu não sei se vai agradar tanto quem quer celeridade, porque ele vai alongar ainda um pouco mais o processo, mas acho que ele tem muitas vantagens, ou seja, ele exige um exaurimento da fase de instrução, e ele possibilita que tenha uma análise sem um acordo prévio, sem um contato prévio entre as partes. Só para esclarecer aqui, o Vinícius ele sugeriu um acordo que vai ter toda a fase de primeira instância, denúncia, instrução, condenação, efetivamente, eventualmente, se houver condenação, então, haveria um acordo para não recorrer. E aí, esse acordo, então, seria um acordo, seria a modalidade de acordo que substituiria, eventualmente, esse acordo antes da fase de instrução, após a recebimento da denúncia. E eu acho que é muito interessante essa proposta. Acho que essa renúncia a recursos não poderia ser geral também, teria que aí se manter algum tipo habeas corpus, pelo menos, eventualmente revisão criminal, caso haja provas, mas acho que ela é uma proposta interessante, que dá uma alternativa plausível e que garante, pelo menos, uma fase integral do processo. Embora, de novo, não é o ideal, é um processo penal, não seria o processo ideal que eu pensaria se eu tivesse que estruturar um modelo de processo. Então, acho que eu tentei abarcar todas as considerações e críticas. Não sei se foi claro qualquer coisa, eu esclareço na sequência alguma outra questão. Perfeito. A gente abre agora, então, para os professores, outros membros que gostariam de fazer pergunta. O Bruno colocou uma pergunta também. Não sei se Raquel gostaria de fazer uma pergunta. Marcela, pessoal que eu vi, Beatriz, Adriano, Nestor, fiquem à vontade. E quem mais eu não vi que está online, fique à vontade para fazer as perguntas. E depois a gente pode ver também as perguntas dos alunos e dos demais ouvintes ali no chat. Bruno, quer começar com a tua? Tem que ligar o áudio aí. Obrigado, Vinícius. Bom dia, queridos amigos, queridos colegas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a tese do Felipe, a apresentação também. E, para mim, no meu modo de ver, existe muito mérito na busca por esses problemas da face material, né, de penal material, desse Instituto da Justiça Negociada. Gostaria de parabenizar também as intervenções muito profícuas da professora Helena, do professor Vinícius, e a minha provocação, Felipe, ela é com relação ao enunciado 3. Tá? Informalmente, a gente já conversou um pouco, até no decorrer da sua tese, sobre o princípio da culpabilidade, sobre a categoria da culpabilidade também. E a minha provocação é no sentido de questionar em que medida esse escrutínio, né, pré-instrutório de autoria e materialidade, aí como a face processual do conceito analítico de crime, eu vejo muito dessa maneira, assim, o conceito analítico de crime, conduta humana típica ilícita culpável, como a face material dos institutos processuais de autoria, desses elementos processuais de autoria e materialidade, então como
a face processual do conceito analítico de crime, que é a sua preocupação, realizado nesse momento de recebimento da denúncia, né, que é um momento pré-instrutório, ele seria suficiente para verificar, de fato, a culpabilidade do agente. E aí eu gostaria de te perguntar também qual conceito de culpabilidade você pressupõe e qual o papel nesse conceito da liberdade da vontade, que envolve toda a aporia veltzeniana, a aporia finalista e liberdade da vontade, e qual é o papel da política criminal, aí já pressupondo em que medida você adota um conceito funcional de culpabilidade, então qual seria o papel da política criminal também na culpabilidade. Você adota o conceito, por exemplo, de Roxin, que faz a separação com responsabilidade, e aí entra o vetor da política criminal. Como você vê isso? E como você percebe também a relação entre o pressuposto de culpabilidade da liberdade da vontade para cometer o ilícito típico, né? E aí envolve, mais uma vez, a questão finalista e todos os problemas que dela decorrem, a crítica funcionalista também, e o pressuposto de liberdade da vontade para transacionar. A gente tem um momento de liberdade da vontade que traz o nódulo problemático da própria aporia apontada pelo funcionalismo da liberdade da vontade, e eu preciso também de um requisito de liberdade da vontade para confessar e, eventualmente, para transacionar, né? Como você vê esse elemento da liberdade da vontade para cometer o ilícito típico, né, o poder agir conforme a norma, ou poder agir de outra maneira, e a liberdade da vontade necessária para transacionar ou para confessar também. Então, essas seriam as provocações relativas ao enunciado de número 3. Certo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Raquel, Adriano? Não? Ei, Raquel? Oi. Posso? Me Sim. escutam? Sim. Então, bom dia a todos e todas, especialmente ao Bom dia. Vinícius, professora Helena também, prazer ouvi-la. Felipe, meu caro amigo, grande, né, muitos períodos, muitas conversas em Berlim sobre as teses. Bruno também, bom vê-lo, Adriano e demais aqui, Beatriz, Alaor, enfim, tem a Nestor também, tem várias pessoas aqui, não quero deixar ninguém de fora, mas um oi geral. Então, na verdade, é muito o ponto que o Bruno trouxe, era um ponto que eu também queria perguntar, então ele fez essa antecipação. É claro que, como alguém que é da dogmática, a nossa pergunta acaba, de algum modo, se voltando a isso sempre, né? Então, essa era uma pergunta que eu também gostaria de fazer, reforçando a do Bruno, e acho que seria interessante, eu queria escutá-lo mais sobre esse ponto que você pensa em desenvolver em relação ao que seria, o que sobraria ainda de útil à dogmática penal, essa questão especialmente da tipificação das condutas, em razão dos limites, né, das possibilidades efetivamente de que haja acordo, e talvez, além da tipificação, uma questão que me parece que vai ser muito relevante também está no plano do conflito aparente de normas, na medida em que, como nós temos limites e toda essa discussão se eu poderia ou não ter algum tipo de concurso ou um crime individual, ou seja, toda essa parte que envolver uma tipificação e um concurso aparente, um conflito aparente ou mesmo um concurso material, formal, acho que tudo isso talvez vai ser o que ainda vai com certeza restar, e daí não sei se você concorda com essa ideia ou não, mas acho que são pontos muito difíceis, inclusive, mas eu ainda veria pelo menos isso como um resquício inevitável, e daí minha pergunta é se você concorda com essa ideia. Seria esse o meu ponto. Obrigada. Perfeito. Mais alguém? Passamos para o Felipe. Vai lá, Felipe. Aí, eventualmente, o pessoal faz mais perguntas depois. Perfeito. Obrigado pelas perguntas, Bruno e Raquel, queridos amigos também que
tivemos muitas conversas ao longo da tese, conversei com vocês bastante sobre alguns pontos. Bom, vou começar pelas perguntas do Bruno. Me parece que, em primeiro lugar, aqui recebendo a denúncia, a averiguação da culpabilidade, da autoria, da materialidade, acho que aqui eu proponho na tese que haveria dois momentos, basicamente, que não são, novamente, não são equivalentes a uma análise pela sentença condenatória, ou pela sentença, né? Mas aqui, como a gente está falando em acordos que vão resultar em condenação, sentença condenatória, de uma teoria do delito como seria feita na sentença, mas que tentariam, de alguma forma, suprir essa análise da teoria da materialidade. Seria tanto uma análise mais profunda da justa causa no recebimento da denúncia, que seria, ao meu ver, deveria ser, se houvesse adoção dos acordos, deveria ser sempre aquele recebimento da denúncia do artigo 399, ou seja, após a resposta à acusação e análise das hipóteses de absolvição sumária, onde já se o fato não for típico, o manifestamento não for típico, ou houver uma excludente de ilicitude ou de punibilidade, isso, de alguma forma, teria uma análise prévia, aí pelo juiz de garantias, na formulação atual, que não está vigente, mas que, ao meu ver, é um pressuposto até para um acordo que consiga ter esse controle. E aí, após recebendo a denúncia, haveria o acordo e haveria essa análise numa audiência pública de uma confissão do réu que seria analisada em comparação com esses outros elementos que houvessem nos autos. Eu acho que isso é o máximo que se consegue exigir para uma análise tanto de prova quanto de tipificação num acordo. E aqui é claro que, de novo, é menos do que a gente gostaria, menos do que a gente esperaria, e de certa forma, prejudica a análise tanto da prova quanto da teoria do crime. Mas eu acho que dessas duas fases, pelo menos, haver uma análise mais ampla da justa causa e da denúncia, com esse mínimo contraditório prévio da resposta à acusação antes e depois uma análise em audiência, é o que permite uma melhor análise, pelo menos, da culpabilidade nos acordos. Sobre o conceito de culpabilidade, eu dividi o trabalho em que eu chamo de interesses coletivos, na condenação e punição, e interesses individuais. Os direitos individuais. Os direitos individuais, eles são baseados não em considerações político-criminais, mas em considerações de respeito. Aqui eu utilizei um termo que o professor Luiz Greco utiliza, que é restrições deontológicas. Então, eles se opõem e eles colocam limites às considerações político-criminais. E aqui, o princípio da culpabilidade, normalmente são apontados dois fundamentos: o Estado de Direito, na ideia de uma punição justa, ou de uma resposta justa, e a dignidade humana. Me parece aqui que o fundamento principal do princípio da culpabilidade é a dignidade humana, na ideia de uma não instrumentalização do indivíduo, do cidadão, em prol de interesses estatais, ou seja, o indivíduo não pode ser visto como mero objeto da política criminal, dos interesses estatais. Então, ele aqui deveria ter pelo menos uma mínima prova da culpabilidade mesmo nos acordos. E aqui também fala um pouco sobre essa relação entre o princípio da culpabilidade e a política criminal. Então, eu entendo, na verdade, que o princípio da culpabilidade não é um produto da política criminal, não é um produto das teorias da pena, por exemplo, como defenderia Jacobs, mas é uma barreira a essas considerações. Então, ela tem um fundamento individualista e ela protege o cidadão. Por exemplo, uma das minhas consequências dessa ideia de um fundamento individualista na dignidade humana é que não se pode extrair da culpabilidade, do princípio da culpabilidade, um dever de punir, em nenhuma hipótese. O fato de alguém ter cometido um crime não resulta
por expressão do princípio da culpabilidade, que ele deva ser punido. O princípio da culpabilidade impõe é que não se puna alguém que não cometeu crimes, um inocente, não se puna além da pena merecida, da pena adequada. Então, só se pode tirar considerações negativas nesse sentido, e não deveres de punir, deveres de sancionar. Só para deixar claro esse fundamento, eu faço uma questão parecida com o princípio da legalidade, eu entendo ele só como uma proteção do indivíduo. E aqui os outros interesses, claro que existem deveres de punir, mas eles não são tão fortes e eles não são derivados desses princípios que protegem o indivíduo. Sobre a questão da liberdade da vontade, isso é interessante porque tem alguns autores, um italiano, Matteo Caputo, que ele tem uma tese também sobre direito penal e patediamento, que eu usei bastante, que ele defende que, na verdade, os acordos seriam uma melhor efetivação desse fundamento de liberdade que está por trás da culpabilidade. O que é, assim, ele aparentemente é coerente, se a gente pensar abstratamente, porque ele argumenta que você está dando a possibilidade do indivíduo decidir pelo seu próprio interesse no processo, mas aí eu faço uma crítica a essa concepção no trabalho de que, na verdade, isso é uma visão ingênua do que é o acordo. Não se pode aqui, a fim de combater um pretenso paternalismo, na verdade, se possibilitar uma coação do réu por uma pressão de uma oferta muito de pena, uma sobrecarga da acusação. Então, para mim, aqui, eu usei essa palavra algumas vezes, tem que ter uma visão, de certa forma, realista do sistema penal, de que há uma assimetria de forças no processo. Então, aqui, as proteções, embora restringam, de certa forma, benefícios ao réu, por exemplo, um réu específico poderia, bem assessorado por um advogado, se não tivesse limites a reduções de pena, conseguir uma redução de 2/3. Porém, a existência de um sistema que permite reduções de penas muito amplas vai permitir que, para muitos outros réus, essa não existência de limites atue, na verdade, como uma coação. Então, me parece que aqui não se pode sobrevalorizar uma autonomia da vontade no acordo, porque isso gera disfunções. Eu também critico bastante no trabalho a ideia de que o fundamento dos acordos está em um consenso que expressaria melhor a justiça. Eu critico essa concepção. Para mim, o fundamento do acordo, realisticamente, é eficiência e efetividade do sistema judicial. O que se quer é isso, e se usa os acordos para isso. Porque quando se coloca o consenso como um bem, de fato, ou uma justiça, de fato, primeiro que se sobrevaloriza, de novo, a autonomia da vontade, e depois que se parece converter aqui o sistema judicial não em uma decisão sobre os fatos, mas se abre a porta para tudo ser acordado e isso ser visto como um bem. Então, me parece que essas visões que sobrevalorizam a liberdade da vontade na transação e na confissão devem ser vistas com bastante ressalvas e se deve ver, na verdade, como o que são os acordos. É um instituto pragmático que, na verdade, ele está buscando, por meio de certas relativizações de categorias tradicionais, um fim utilitário e, por isso, essas categorias devem ser utilizadas para colocar limites a eles. Em relação à pergunta da Raquel, eu concordo aí, Raquel, que haveria aqui uma antecipação da discussão dogmática para esse momento da denúncia. Acho que participação aqui vai ser, por exemplo, porque todas essas participação, mesmo algumas outras atenuantes, outras minorantes, elas mudam a escala de pena, e isso é considerado já nos acordos, normalmente eles consideram as minorações. Então, aqui, algumas decisões sobre teoria do crime que são feitas nesse momento preliminar vão condicionar ou não os acordos, a possibilidade de existência desses acordos. E o concurso de normas, o concurso aparente de normas também entra aí. Por exemplo, se tiverem mais crimes, então não vai ser cabível, eventualmente, um acordo. Se forem menos crimes, vai ser cabível. Eu fiz uma proposta nesse sentido na tese de que
Atualmente, a emendatio filibelli está prevista no capítulo da sentença do Código de Processo Penal, e isso é lido pela doutrina majoritária como uma possibilidade de emendatio apenas na sentença. Embora tenha algumas opiniões discrepantes na doutrina, por exemplo, do professor Auri, essa é a posição majoritária. Me parece que, para os acordos, nessa nova estruturação de um modelo processual, seria importante que já fosse possível, no recebimento da denúncia, uma possível emendatio, pelo menos para desclassificar crimes. Ou seja, se houver uma imputação maior, o juiz já poderia, na denúncia, dizer, olha, aqui está tendo uma sobrecarga, já que os acordos ocorreriam sempre após o recebimento da denúncia, e esse recebimento é após a resposta à acusação. Então, a defesa aqui poderia arguir, olha, os elementos do inquérito não justificam essa imputação, e o juiz aqui já desclassificaria, e isso iria para o juiz que é responsável pelo acordo, já com um crime, uma imputação menor, de um crime ou menos grave, ou em menor quantidade. Então, acho que aqui tem uma atuação importante da teoria do crime para todas essas questões. E acho que esse momento passa a ser muito importante. Nesse artigo também que o Vinícius citou sobre colaboração, eu digo, a colaboração ela tem que ter um controle muito grande na homologação, porque depois dela tem um direito subjetivo do réu, do colaborador, ao benefício imputado. E aí não se pode discutir mais se o benefício era legítimo ou não, se é muito grande ou não. E acho que nos acordos, nessa modalidade de acordos, é o recebimento da denúncia que assume uma função nesse sentido de aqui tem que ter um controle muito maior do que é feito atualmente. Talvez aqui devem ser mais restritos os controles sobre a justa causa, para que de fato se possa ter um mínimo controle prévio à fase de acordo. Então eu teria um escrutínio preliminar mais forte. Acho que seria isso basicamente a consideração que eu teria a respeito. Obrigado pelas perguntas novamente. Perfeito. Professora Helena, gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o debate? Não, Vinícius, acho que o Felipe conseguiu aprofundar várias questões relevantes, as perguntas também, intervenções do Bruno, da Raquel, sobre coisas que eu queria perguntar, mas também pela extensão, então estou super satisfeita. Obrigada. Perfeito. Eu só vou ver as duas perguntas que fizeram ali no chat dos demais ouvintes. A Maria Melo perguntou sobre se não entraria em necessidade que membros do Ministério Público e juízes diferentes participassem dos acordos, se depois do processo, alguma coisa, acho que tu respondeu com relação ao juiz de garantias, mas se tu quiser complementar mais alguma coisa. E depois o Leonardo Ferreira fez uma pergunta grande, falando sobre sistema acusatório, inquisitório, sobre como na prática o processo tende a ser inquisitório atualmente, na visão dele. E aí no final ele diz que se esses acordos não estão aumentando, se é um novo sistema inquisitivo, e pergunta se o advogado não se transformará num preposto do Ministério Público, alguma aproximação entre a defesa que deixa de ser resistência, na minha interpretação da pergunta dele. Então, basicamente, Felipe, para finalizar, aí tu pode fazer um fechamento no geral com as duas perguntas. Tá, deixa eu ver. Bom, Ana Maria, sobre diferentes. Acho que eu não entrei nessa discussão. Eu falei, isso eu coloquei, um juiz de garantias que vai receber a denúncia, e a denúncia pauta bastante como os limites do acordo, e aí tem um juiz que vai ser o responsável pela audiência, em que vai haver a confissão e analisar as provas, analisar o acordo e aí absolver, condenar, aceitar o acordo, rejeitar. Então teria essa diferença. Não entrei na questão, que é bastante discutida, e eu acho que é bem importante, de se um juiz que teve acesso ao acordo e rejeita pode seguir no processo para instruir o processo nos moldes tradicionais. Acho que aqui tem uma questão de imparcialidade importante a ser discutida, então, mas não me aprofundei nesse tópico. Acho que tem os outros trabalhos que abordam mais a perspectiva processual, normalmente concluem que deveria haver um juiz distinto entre o que aprecia o acordo e o que eventualmente instrui em caso de rejeição. Então, acho que seguiria por essa tendência, mas não, na tese, não aprofundei sobre esse ponto, porque aqui já
tem alguns pontos em que eu ia até o limite do penal material e processual, mas aí tinha alguns pontos, por exemplo, standard probatório, eu dizia, bom, aqui acabou a minha seara, eu vou deixar para que se assuma no processo, e essa questão também da regras de competência, requisitos específicos, eu também não entrei diretamente. A outra pergunta sobre, basicamente, sistema inquisitório, a relação entre a cor e sistema inquisitório e papel do advogado, acho que era mais ou menos isso, né? Eu acho que aqui é bem interessante essa questão, porque o sistema, as críticas, pelo menos no Brasil, ao sistema inquisitório sempre tiveram muita relação com a ideia de busca da verdade, questão de busca da verdade como um processo inquisitório, representando um processo inquisitório, e a questão de respeito a regras procedimentais e de processo legal como um processo acusatório. E aí os acordos, eles parecem meio que quebrar um pouco essa lógica, porque eles, na verdade, surgem num processo que é, pelo menos, considerado o ápice do modelo acusatório, que é o processo estadunidense, e onde surgem esses acordos, se fortalecem, e depois eles são transportados, por exemplo, na Itália e em vários países da América Latina, quando se adota processos mais acusatórios. Então, aqui tem uma contradição que deve ser... Eu acho que isso tem duas questões. Uma que de repensar os modelos processuais, quais são os fundamentos deles, de fato, e pensar um pouco mais questões de não tanto desse, por exemplo, o modelo alemão, os alemães descrevem os seus modelos como um inquisitório reformado. E eu não acho que o modelo alemão, por exemplo, seja pior do que o modelo brasileiro. E talvez seja melhor que o modelo estadunidense, que é um processo conhecido como acusatório. Então, acho que essas categorias podem ser pensadas. Acho que tem um problema aí, que independe se é inquisitório ou acusatório, o nome que se dê ao modelo, que há uma redução do suporte probatório, e isso não importa se diz que o modelo é inquisitório ou acusatório, isso é sempre um problema. Nós vamos reduzir as provas, nós vamos ter maiores problemas aqui de condenações injustas, condenações inocentes, como bem a professora Helena colocou, isso é estrutural a justiça negociada, independente do modelo em que seja adotado. O papel do advogado, essa questão é interessante, se critica muito nos Estados Unidos, o papel que os advogados assumiram nos acordos. Na verdade, tem uma crítica generalizada ao papel das partes no processo, todos eles buscando maior eficiência, que para o Ministério Público é reduzir a carga de processos, para o juiz também diminuir o número de processos, e para o advogado seria que ele conseguiria atuar em mais processos, e aí, obviamente, haveria uma perspectiva de custo-benefício, que ele conseguiria atender mais processos, ter melhores honorários. Então, acho que tem esse risco, sim. É também íncito a justiça negociada, quando se coloca em contato as partes, aqui se cria uma cultura diferente, que também, mas eu acho que aqui alguns limites podem favorecer que isso seja menos ou mais grave. E aqui, de novo, caso sejam adotados, eu acho que essa possibilidade dos contatos ocorrerem formalmente apenas após o recebimento da denúncia, pelo menos ele evita uma barganha mais ampla, informal, entre as partes anteriores ao processo, mas acho que sim, aqui, as duas perguntas, eu não rotularia tanto, mas acho que redução de provas, que é íncita aos acordos, é um problema para qualquer processo, e papel dos advogados, sim, pode ser afetado, não só dos advogados, mas de outras partes processuais também. Embora também, aqui de novo, como eu não fiz uma pesquisa nessa perspectiva de institucional, eu não abordei isso diretamente na tese, mas isso se encontra muitas pesquisas nos Estados Unidos, principalmente sobre essa questão. Perfeito. Então, acho que é isso. Obrigado, Felipe. Obrigado, professora Helena.
Bruno, Raquel, demais colegas que participaram. Foi uma alegria sempre a gente ter esse espaço de debate tão qualificado que tem sido o nosso seminário de tese. No próximo mês, em outubro, a gente vai ter o 5º encontro no dia 20 de outubro, que é uma terça também às 9 horas, com a professora Marcela Mascarenhas. A tese a ser debatida será sobre dimensão epistêmica do juízo por jurados, perspectivas para a racionalização das decisões do júri a partir dos fundamentos da concepção racionalista da prova. Então, vários debates muito interessantes sobre júri e prova no nosso próximo encontro no dia 20 de outubro. Acho que é isso. O Felipe vai dar uma analisada nos enunciados para depois a gente colocar em votação e certamente vai ter um resultado muito interessante. Acho que o debate foi muito produtivo. Tá bom? Obrigado. Bom dia a todos e nos vemos nos próximos seminários. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom Obrigado. dia. Até mais. Obrigada, bom dia, parabéns, Felipe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Parabéns, Felipe. Um abraço, Helena, Bruno, todo mundo que está aí ainda. Tchau, tchau. Valeu. E agradeço de novo a Helena, a professora Helena e ao Vinícius pelas participações. Tchau.